Crônicas do Amanhecer, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec. Balneário Gaivota, 25 de novembro de 2018. Há 4 tipos de personalidade e os imbecis existem mesmo. Parte 1. A literatura científica sempre teve uma certa repulsa à tipificação, e a verdade é que descrever a personalidade de um indivíduo pode ser uma tarefa bastante difícil. Apesar da infinidade de personalidades que podem existir, um estudo recente aponta que, no fundo, a espécie humana se resume a apenas 4 tipos. O estudo, publicado nesta segunda-feira 17/09 na Nature Human Behavior, analisou dados de 1,5 milhão de pessoas e concluiu que existem 4 tipos de personalidade: média, reservada, egocêntrica e modelo a seguir. A verdade é que os seres humanos tentam se caracterizar desde tempos antigos. Estas ideias remontam a gregos como Hipócrates, diz Martin Gerlach, cientista pós-doutorado que estuda sistemas complexos da Universidade Norte-Americana de Northwestern. No entanto, a existência de tipos de personalidade não é consensual entre psicólogos. Em vez disso, existe acordo sobre a existência de traços de personalidade que podem ser medidos de forma consistente entre idade e culturas, disse o português Luiz Nunes Amaral, co-diretor do Instituto Northwestern de Sistemas Complexos e um dos cientistas envolvidos no estudo. Segundo o Diário de Notícias, os 5 traços comumente aceitos são a abertura para a experiência, a conscienciosidade, a extraversão, o neuroticismo ou instabilidade emocional e a agradabilidade. No modelo abordado no estudo, a cada um dos 5 traços é dado um valor. A combinação dos valores permitiu, então, isolar 4 grandes grupos de dados e, dessa forma, definir 4 tipos de personalidade. O que é novo nesse estudo é que a escolha dos 5 grandes traços se mantém como um ponto de partida, diz Tony A. Johnson, psicólogo da Universidade da Pensilvânia. No fundo, o estudo faz uma defesa forte da existência de tipos de personalidade definidos por configurações dos 5 grandes traços de personalidade. As conclusões foram suficientes para convencer os especialistas mais céticos que concordaram com as 4 personalidades gerais. Assim, a personalidade média é aquela que se caracteriza como a mais comum, isto é, a que é algo extrovertida, mas sem muita abertura. Este tipo de personalidade é mais comum às mulheres, informa o Washington Post. Já a personalidade reservada se difere por ter ainda menos abertura, sendo que é o tipo de personalidade mais estável a nível emocional. Além disso, tende geralmente a ser agradável e com conhecimento, explica o Diário Sur. O modelo a seguir é o tipo de personalidade apontada a uma faixa etária mais adulta e, sem surpresas, pertencente ao grupo de pessoas confiáveis e que estão abertas a novas ideias. Luiz Amaral resume esse tipo em uma frase: são boas pessoas para ficar na liderança. Por último, os egocêntricos são aqueles que tendem a se focar apenas em si mesmos. Apesar de não serem os mais amáveis, esta é uma característica que tende a diminuir com o avançar da idade. Luiz Amaral descreve essas pessoas em termos não técnicos de uma forma muito simples: são imbecis. O cientista e líder da pesquisa afirma ainda, segundo Neusub, que o estudo pode ser útil na contratação de profissionais ou, em um campo mais pessoal, na busca do parceiro ideal.
Para participar do estudo, visite o TESAPA Project para responder ao questionário. No Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec insere no capítulo 9 uma mensagem do Espírito Hahnemann psicografada em Paris no ano de 1863 sobre a cólera, segundo a ideia muito falsa de que não se pode reformar a própria natureza, o homem se julga dispensado de fazer esforços para se corrigir dos defeitos em que se compraz voluntariamente, ou que para isso exigiriam muita perseverança. É assim, por exemplo, que o homem inclinado à cólera se desculpa quase sempre com o seu temperamento. Em vez de se considerar culpado, atribui a falta ao seu organismo, acusando assim a Deus pelos seus próprios defeitos. É ainda uma consequência do orgulho, que se encontra mesclado a todas as suas imperfeições. Não há dúvida que existem temperamentos que se prestam melhor aos atos de violência, como existem músculos mais flexíveis, que melhor se prestam a exercícios físicos. Não penseis, porém, que seja essa a causa fundamental da cólera, e acreditai que um espírito pacífico, mesmo num corpo bilioso, será sempre pacífico, enquanto um espírito violento, num corpo linfático, não seria mais dócil. Nesse caso, a violência apenas tomaria outro caráter. Não dispondo de um organismo apropriado à sua manifestação, a cólera seria concentrada, enquanto no caso contrário seria expansiva. O corpo não dá impulsos de cólera a quem não os tem, como não dá outros vícios. Todas as virtudes e todos os vícios são inerentes ao espírito. Sem isso, onde estariam o mérito e a responsabilidade? O homem que é deformado não pode tornar-se direito, porque o espírito nada tem com isso, mas pode modificar o que se relaciona com o espírito, quando dispõe de uma vontade firme. A experiência não vos prova, espíritas, até onde pode ir o poder da vontade, pelas transformações verdadeiramente miraculosas que se operam aos vossos olhos. Dizei, pois, que o homem só permanece vicioso porque o quer, mas que aquele que deseja corrigir-se sempre o pode fazer. De outra maneira, a lei do progresso não existiria para o homem. Esta foi a crônica do amanhecer de 25 de novembro de 2018, por Feijão Centro Espírita Allan Kardec.